como o do Vasco da Gama. Agora, no prático, no resultado, eu achei que ficou barato pro Vasco. Nossa Senhora. Porque o Vasco sofreu de novo 28 finalizações. Contra o Flamengo foram 30. Ontem foram 28 finalizações. E o goleiro do Vasco, de novo, foi personagem na partida. Se o Murilo não cai, ele anula o gol? Não. Provavelmente O Murilo não. deu uma valorizada. A gente pode falar disso em detalhe daqui a pouco, que a gente pega só os 2 lancezinhos para mostrar, porque eu acho que tem uma questão de reapitar pelo VAR. Mas, enfim, isso tem acontecido, né? A minha questão é a seguinte, pensando nisso que vocês estão colocando, de que ficou barato para o Vasco, eu vi muita gente elogiando e realmente foi um desempenho do Palmeiras diferente do que vinha acontecendo. É isso aí, galera do Verdão. Bora para mais um vídeo, mais um react aqui do nosso canal do Palmeiras. Palmeiras que passeou em cima do Vasco ontem, né? O placar foi meio mentiroso, era para ter sido mais. Palmeiras poderia ter feito uns 4-0 somente no primeiro tempo. Mas no Campeonato Brasileiro, o que conta é os 3 pontinhos, né? No final lá da temporada. Quem terminar com 1 pontinho a mais que os outros adversários será o campeão brasileiro, né? O torcedor, obviamente, quer que o Palmeiras termine com 10, com 15 pontos de diferença, para não ter aquele sufoco lá no final da temporada, como foi no ano passado. Na verdade, no ano passado ninguém estava esperando, né? Quando de repente tá lá o Palmeiras abraçado à taça. Deixa o seu like, se ainda não é inscrito, dá essa força pra gente, se inscreva no canal e vamos ver o que a imprensa tem a falar sobre esse jogão. Principalmente o início do jogo. Quanto que tem que se ponderar do enfrentamento que era e do momento desse Vasco também, para fazer a análise de lado a lado? Você tem uma situação, né? Sintomática. Qual foi a melhor atuação do Flamengo no ano? Contra o Vasco. Qual foi a melhor atuação do Palmeiras dentro do Campeonato Brasileiro? Essa. Tem muito a ver com o Vasco também. Não estou tirando o mérito de Flamengo e Palmeiras, tá? Eles fizeram o que tem que ser feito contra uma equipe frágil. O Flamengo até mais. O Palmeiras, eu acho até que no segundo tempo ele segurou um pouquinho, administrou, porque se ele decide girar a faca, pisar na quinta marcha, era para 5 ou mais. A diferença que a gente viu dentro de campo era a diferença que a gente debatia aqui ontem. Sim. Do favoritismo, né, que o Palmeiras tinha. Eu acho que o Palmeiras teve muita liberdade para criar e isso tinha sido algo que a equipe do Abel Ferreira estava tendo muita dificuldade. O Veiga, que é um jogador que chega muito bem ali para bater no gol, teve muito espaço na entrada da grande área. O Estevão, que é muito diferente. Esse garoto tem um potencial incrível. A partida que ele fez ontem, para mim, foi a melhor partida dele com a camisa do Palmeiras. É craque. O Piton não achou, né? Só acharam que ele rouba do Piton, impressionante. Impressionante. Tem isso A também, agilidade né? que ele tem para roubar a bola do Tem Piton. a falta de concentração ali também. Sim, porque é uma avenida, né? Gente, tudo bem, o Endrick já foi, sai aquele peso também, né, Dani? Emocional. A gente pensa que o grupo não sente, sente. É um menino que todo mundo gosta, que ele gosta de todo mundo, tá saindo. Quando o Lourenço não jogou bem, o Endrick é natural. Aí agora, pô, já não tá mais, mas tem uma desconcentração do Piton, que no lance do gol do Vegete faz um baita cruzamento. Então a gente elogia quando tem que elogiar, mas também, pô, você não sabe que o Lucas Estevam é rápido? Não, e ontem, Fez uma baita partida, né? Eu fui lá ao Allianz para acompanhar esse jogo. Era muito nítido. Jornalisticamente. Era muito nítido quando você olhava para o campo e conseguia enxergar que o Palmeiras ele massacrava o Vasco de 2 formas. Uma, toda hora entra uma jogada por dentro da defesa do Vasco, porque o Vasco não tem proteção no meio-campo. Já tinha acontecido isso contra o Flamengo quando o Álvaro Pacheco, que chegou agora, tem uma dação, escalou a equipe errado. E ele escalou, na minha visão, de novo muito errado contra o Palmeiras, porque ele insiste no Galdames, que de uma maneira incrível jogou 180 minutos nos últimos 2 jogos. Eu olho para o campo e não consigo enxergar o que ele produz para jogar 180 minutos. E ele trouxe o Zé Gabriel de volta, para ser um cara de um pouquinho mais de marcação. Então, por dentro, a todo momento, vinha essa jogada pelo lado, que o Estevão fez muito bem. Né? Primeiro gol do Piquerez, cruzamento para trás e algum jogador do Palmeiras livre vinha para finalização. O Veiga teve algumas oportunidades. Com 20 minutos de jogo, o Palmeiras tinha 12 finalizações. Com 1 minuto, o Palmeiras já tinha finalizado. Só para você ter uma ideia. E a outra é isso que o Silas falou. O Piton foi um jogador, principalmente no Corinthians, ele ficou muito marcado por uma fragilidade na parte defensiva, né? Ele ia melhor no apoio. Com o Ramon Dias, ele cresceu até defensivamente. Só que ontem não tinha muita ajuda. Então era uma avenida pelo lado esquerdo. O Palmeiras a todo momento atacava muito por ali, principalmente com o Estevão.
Então, assim, o Palmeiras tem muito mérito de ter construído uma atuação para lá de convincente, Marcos Rocha bem, dupla de zaga muito bem, o garoto Naves seguro ali. É difícil você duelos com o Verratti, faz bem um pivô. Dá até pena do Verratti, né? Ele fica isolado lá, tem que segurar sozinho. Ele fica muito sozinho, né? Ele até faz um gol, que foi anulado, né? Tem mais 2 boas oportunidades ali com bolas cruzadas. Aconteceu bastante com o Caleri, parou de acontecer, né? Eu acho que, Mesma coisa. Eu acho que são até jogadores semelhantes em características, assim, na briga, né? Na Apanhando qualidade que sozinho lá e hoje o atacante não pode mais bater. Sim. Ele não pode mais bater no sentido de abrir o braço, se proteger. Ele se protegeu, tá expulso. Assim, só para fechar da minha parte, assim, a gente fala sempre aqui diariamente nos programas da ESPN, eu acho que o problema do Vasco está muito distante de ser só o técnico. E seria covarde da minha parte falar que o grande culpado de tudo que está acontecendo é o Álvaro Pacheco. É o segundo jogo dele, né? Não, o problema do Vasco é um problema político, administrativo, de falta de dinheiro, né? O Vasco hoje é uma zona, é um clube amador, que não tem uma perspectiva, né? É uma incógnita. E isso tudo passa para o campo. Você vê que o time está abalado. Emocionalmente é um time que está cabisbaixo, olhando para baixo, né? Não tem uma capacidade de reação. Só que eu acho que o Álvaro, na parte tática, ele tem parcela, né, em um time muito frágil. Esse time do Vasco que eu estou vendo em campo, e a disputa é boa, ele é um dos piores times do Vasco que eu já vi nos últimos anos. E a disputa é boa, hein? Eu estou falando de time que cai para a Série B. Porque é um time que não tem série de bola, não tem criação, fica dependente de ligação para buscar o Verratti. Como o Pascoal falou, nas últimas 2 partidas, o Vasco sofreu 58 finalizações. Extremamente vulnerável, assim. A forma como ele traz esse meio-campo completamente aberto ontem, depois de ter sofrido um 6-1, é muito preocupante. E ele só preenche o meio-campo quando o Rojas tem a concussão. Aí ele preenche um pouco mais o meio-campo e o Vasco cresce um pouquinho. Passa a ser um time um pouco mais equilibrado. Então, assim, acho que é um técnico que veio de Portugal, que não conhecia o Vasco, que não conhecia o futebol brasileiro, que não conhecia esses jogadores, está sofrendo muito com a adaptação e está dentro de um contexto muito complicado, Dani. Eu dou a Muito ele complicado. ainda o benefício do pouco tempo, Pascoal, porque... Dani, preciso fazer uma Diga, correção. por favor. Não é o Piton que Sforza. dorme. É o Sforza que dá O o Piton passe. tá na jogada, Pascoal. mas foi o Sforza. O Piton tá dentro. O Piton tá aqui, fica dentro com o jogador. Agora. Mas o passe é do Sforza. Mas olha o espaço, olha tudo olha bem, a mas, passividade. assim, O Piton perde na primeira. É isso. O Piton não tem empenho na primeira. O Sforza vai tentar tirar, já tomou o drible. Isso. Mas o Piton Desculpa, perde Dani, na que eu te primeira. interrompi, Não, mas é nenhum porque eu problema. tava acompanhando justamente para não ser, né? Injusto. ali- Tá certo, não, boa correção. Não, é só pra gente fechar, eu já quero olhar os lances daqui a pouquinho do VAR. Eu dou a ele ainda o benefício do pouco tempo da chegada, assim. Eu entendo que um treinador, ele precisa de tempo Mas ele para precisa conhecer entender o que existe rapidamente ali. o que cada um pode produzir. O Vasco não tem tempo, né? Essa é a questão. Desde que começou o ano, eu estou falando, esse time do Vasco não vai dar conta. O Vasco precisa contratar pelo menos 5 titulares. Não estou falando gente para brigar por posição. Ainda Para precisa brigar de por 5. posição tem um monte lá. O Vasco precisa de 5 titulares. Ou mais. A começar pela zaga. A zaga do Vasco é o trem fantasma. Cada curva da bola é um susto. Ô Pascoal, você viu a atitude, você viu a postura da zaga do Vasco ontem? Nossa. O jogador do Palmeiras vinha carregando a bola, a zaga do Vasco vai para trás. para trás. Pra trás. Ninguém pressiona o portador Repara, da bola. ó, você vê, olha eu vou, assim, o olhar do cara que passou começou a rir. quase 40 anos atrás do gol. Veja como é que sai o primeiro gol do Palmeiras. Né? Quando passar aqui de novo o primeiro gol do Palmeiras, o primeiro gol do Palmeiras vai não, é no outro lance. Esse é um ótimo exemplo, Esse é o lance, Pascoal. esse é o lance que bateu, que você falou, um daqueles tantos que o Veiga chutou de O fora gol da é um área. ótimo exemplo que você vai falar É aí. um ótimo exemplo. Dá uma olhada aqui, ó. Começa a jogada, ó. A jogada sai numa bola mal passada do Vasco, dá um contra-ataque e aí vai, ó. Tá vendo? Ó, a defesa tá toda colocada. Quantos tem na área? 6. Olha, ó. O que aconteceu aí? O Silas vai falar, o Silas é treinador. 6. 3 estão na bola. 3 na bola. 3 na bola. Não pode sair o passe. Tem 4 3 na bola. Tem 4, Pascoal, a hora que ele dá o toque de direita. 4. Tem mais um ainda. E alguém tem que proteger a área também, A né? bola não pode sair dali, porque se a bola sair dali, alguém vai estar livre dentro da grande área, porque tem 3 dando bote no cara. Não pode sair a bola, tem que encurtar o espaço. Sem dúvida. Por quê? Primeiro, os dois falharam. O Sforza no segundo lance, mas no primeiro lance é o Piton quem falha. Aqui, ó o domínio do Piton. Nenhum. Ó o domínio do Piton. Nenhum. Ó o Sforza. Nem nada. Você está entendendo? São gestos
gestos, participações individuais. Isso aí você não ensina, né, Pascoal? Não. Os Isso próximos não jogos eu acho que vão ser Concentração, muito você não importantes, ensina. tanto para o Palmeiras quanto para o Vasco, assim, de lado a lado, né? O Vasco tem um confronto talvez mais parelho, vai jogar com o Cruzeiro para pensar em resultado, e o Palmeiras vai jogar contra o Atlético Mineiro fora de casa, mas um Atlético muito modificado. Então, para a gente entender se o que a gente viu de números e de desempenho nesse jogo é realmente o que cada um vai ter para oferecer. Ô Silas, você queria falar disso aí lá no começo, só para a gente fechar esse assunto. O meu ponto é, o VAR está reapitando o lance interpretativo, isso me incomoda, mas eu quero te ouvir. Também. Nesse lance que nós vimos aí, o gol foi anulado, né? Foi. Por sinal, um golaço. Pra mim, não é nada aí, gente. Isso aí é falta? Não é nada. Não é nada. O que eles conseguiram achar aí é que eu não entendo. Eu não anularia nenhum dos dois. Pois Eu é. também não. Pois é. Eu acho que o VAR não tinha que ter chamado em nenhum dos dois. O árbitro viu. Não, se você pegar a câmera aberta nos dois lances, eu gosto de ver sempre com a câmera aberta. Porque com a câmera aberta você vê o posicionamento do árbitro. Né? No lance do... Ó, ele está na entrada da área. Ele tá de frente, Pascoal. Ele viu o que aconteceu porque ele está correndo na direção do lance. Ele não precisava do VAR, ele tinha visto o que aconteceu. Cabe a ele a iniciativa de apitar ou não, mas deixa na conta do VAR. Aí o Wagner Hellway chama e fala, ó, tem aí uma situação para você ver. E aí ele anula o gol do Vasco da Gama. Nesse segundo, no segundo lance, da disputa no meio-campo, né, aí seria 2-1, gente. Estava 2-0 para o Palmeiras, seria 2-1. No gol que o Palmeiras faz, se vocês, com a câmera aberta, se a gente vai passar o lance já para vocês, a gente vai ver, você vai ver o posicionamento dele. Se ele estiver, aí já está o lance final. Se ele estiver menos de 2 metros do lance, eu troco de nome. Mas nos dois casos é interpretativo e ele olha ele como é viu. feita a construção da jogada. A bola sai aqui, ó, perdeu a bola. A bola vai para o meio campo, a bola volta para a lateral. O Zé Gabriel levanta, se posiciona como primeiro volante, a bola é tocada pelo Palmeiras, vai na linha de fundo, vem o lance e sai o gol. O Palmeiras construiu a jogada e o jogador participa. Em nenhum momento, nenhum instante, o Zé Gabriel reclama disso. Em nenhum instante. Aí eu concordo com a senhora. Reapitar o jogo. É isso. A utilização do VAR no Brasil, realmente, eu tô muito com a Dani, assim. Parece que estão tentando achar pelo em ovo. Assim. E Pra tem mim, um são dois outro lances, ponto. segue o jogo. Ok, o primeiro gente lance tá falando do lance do ainda Caleri vê- também? Vamos começar esse assunto agora. E do Bruno Henrique também. Também. Mas aí, Silas, entra uma outra coisa. A gente Luiz viu Flávio, ali um Luiz lance. Flávio. A gente pode até começar pelo gol impedido do Caleri, o assunto internacional de São Paulo, que eu vou começar aqui com o Silas. Mas aí o que a gente vê é assim: beleza, o gol do Vasco foi anulado. Toda vez que isso acontecer, o gol vai ser anulado? Ou vai ter lance igual, que não vai acontecer nada e o gol vai valer? E já teve aquela polêmica gigante Grêmio e Vasco, né? Vasco e Grêmio. Olha o que aconteceu aqui atrás, em sua homenagem. Virou Internacional Colorado e e São São Paulo. Paulo, pra gente já avaliar. Já que tá falando de arbitragem, É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui, mas não saia sem deixar aquele like. Se você ainda não for inscrito aqui no nosso canal e puder estar dando essa moral aí pra gente, se inscreva, deixa o seu like. O Palmeiras entra em campo novamente lá em Galo. O Palmeiras já jogou lá, na nova casa do Atlético Mineiro? Não me recordo, né? O jogo será lá. Jogo pro Palmeiras pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro e pro Atlético Mineiro a 8ª rodada, né? Então, se o Atlético vencer, ele acaba passando o Palmeiras com um jogo a menos, hein? O Atlético, porque o Palmeiras vai a 9 jogos, o Atlético vai a 16, ficaria 2 pontos à frente do Palmeiras, que é uma tendência, né? A tendência é que o mandante vença, mas o Abel Ferreira deve estar montando um esquema de jogo aí para que ele não saia derrotado. Não sair derrotado será um excelente negócio, né? O campeão brasileiro geralmente ele empata fora e ganha em casa, né? Palmeiras vencendo esse jogo vai a 15. Mas tem o Flamengo e o Bahia com 17. Olha, eu não acredito que o Flamengo vá vencer o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense vinha de 3 derrotas, inclusive, né? 2 delas em casa, rapaz. O Atlético Paranaense vinha de 2 derrotas em casa. Quem que é o técnico? É o Cuca? Cuca, o treinador do Atlético Paranaense.
Olha, no Campeonato Brasileiro ele vem bem, né? O Atlético vem bem. Perdeu por Fortaleza o penúltimo jogo, ganhou o último do Criciúma. Foi um jogo bem pau a pau contra o poderoso Criciúma, né? Criciúma também deu trabalho pro Palmeiras, só que foi um jogo fora de casa, né? Palmeiras venceu fora de casa. Vai ser um jogo difícil pro Flamengo também. O Bahia enfrenta o Criciúma. O Bahia vence esse jogo aqui, hein? Se o Flamengo não vencer, o Bahia reassume a liderança do campeonato. Temos também o Botafogo, né? O Botafogo que vai enfrentar. Vamos ver quem que o Botafogo vai enfrentar na próxima rodada. O Botafogo não perde há um tempinho já, hein, galera? O Botafogo tá aí. A última derrota do Botafogo foi para o Bahia em casa. Rapaz, ó, o Bahia, hein? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos sem perder o Botafogo. Botafogo joga contra o Grêmio, né? Botafogo que venceu o Flamengo, né? Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Venceu o Flamengo 2-0 no Maracanã, rapaz. Brasileirão tá zica.